Vamos para mais um descritor aqui, né? Agora, o descritor D7, ele diz o seguinte, ó: resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas, como a de quilômetro, metro, centímetro e milímetro, e quilograma, grama, miligrama, ou litro e mililitro, né? Ou ml. Então, descritor aí do 5º ano do ensino fundamental. Então, para a gente chegar a resolver esses problemazinhos aí, vamos fazer uma breve, né, revisão, né, sobre essas unidades de medidas. Então, a primeira unidade que a gente vai revisar aqui, rapidinho, vai ser a de comprimento. Então, a unidade padrão de comprimento é metro, beleza? Então, primeiramente, o que a gente tem que saber? A gente tem que memorizar essa tabelazinha aqui, bem direitinho, né? Então, aqui a gente tem a unidade de comprimento, onde a gente tem aqui, ó, metro como a unidade padrão. Aqui a gente tem quilômetro, aqui a gente tem hectômetro, decâmetro, aqui a gente vai ter decímetro, aqui a gente vai ter centímetro e aqui a gente vai ter milímetro, beleza? Então vamos ver, né, como é que isso funciona, né? O objetivo desse descritor, desse conteúdo, é fazer as respectivas conversões, né, de uma unidade para outra. Então, aqui a gente tem, né, como a tabelinha indica, os múltiplos e os submúltiplos, né? Mas aqui eu vou te mostrar, né, uma técnica que eu acho bem interessante para a gente fazer essas transformações, onde o aluno, né, ele tem uma grande facilidade nessa técnica, né, em desenvolvê-la. Então vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Então aqui a gente vai ter o seguinte, vamos criar uma situação aqui. Aqui eu tenho 3.600 metros. E aí eu quero transformar esses 3.600 metros em quilômetros, né? Então, o objetivo desse descritor é isso, desse conteúdo também. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente usar essa técnicazinha é a gente identificar a vírgula. Então, vamos lá. Aí, veja só, a vírgula aqui desse número, ela não está aparecendo. Então, toda vez que ela não aparece, ela vai estar no final do número, beleza? Sempre, sempre. Então, sempre ela vai estar no finalzinho do número quando ela não aparece. Então, eu estou em metros. E aí, eu quero chegar em quê? Eu estou em metros, quero chegar em quilômetros. Então, eu vou avançar, eu vou voltar. Então, aqui eu vou, ó, voltar uma, eu vou voltar duas, eu vou voltar três. Tá vendo? Veja, eu vou voltar três casinhas. Então, a vírgula vai voltar três casinhas. Então, vamos lá? Uma, duas, três. Então, isso aqui vai ficar, repetindo, uma, duas, três casinhas. Então, isso aqui vai dar 3,6 quilômetros transformado. Beleza? Vamos ver outro exemplozinho aqui. Tá vendo? Bem facilzinho aí a regra, né? A técnicazinha bem, bem bacana. Agora, se a gente tivesse assim, vamos lá. 47,22 quilômetros. E aí eu quero transformar isso aqui para metros. Então veja que 47,22, a vírgula já está ali aparecendo, né? Então eu tenho 47,22 quilômetros, quero transformar para metro. Então aqui, ao invés de voltar, a gente vai o quê? Avançar. Uma, duas, três casinhas. A partir de quem? Da vírgula. Então vamos lá. Uma, duas e agora três. Então a gente marca aqui, ó, que a vírgula vai vir para cá. E aqui a gente preenche essa casinha com zero. Beleza? Então isso aqui vai dar 47.220,0 metros. Sendo que o zero aí à esquerda, né, do número não tem valor. Então vai ficar 47.220 metros. Beleza? Transformado. Vamos ver outro exemplo. Então, outro exemplozinho aqui agora. Vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui 20 centímetros. E aí eu quero transformar isso aqui para metro. Veja, a ideia serve para qualquer um. Decímetro, decâmetro, né? É identificar a vírgula e ver quantas casas a gente vai avançar ou voltar, a partir da tabelinha.
Então, aqui a gente tem 20 centímetros. Veja que a vírgula não está aparecendo. Então, quando aparece, está onde? No final do número. Eu estou aonde? Eu estou em centímetros. E aí eu quero chegar em quem? Em metros. Então, eu vou avançar ou vou voltar? Eu vou voltar. Uma, eu vou voltar duas. Então, vou voltar duas. Vamos lá? Uma, duas. Então, isso aqui vai ficar quem? 0,2, né? Então, o zero à direita do número, não à direita da gente, à direita do número, né? Ele tem valor. Então, esse zero fica marcado aqui, beleza? Então, isso aqui vai dar 0,2 metros. Ok? Então, veja, é só identificar a vírgulazinha e ver quantas casas aí a gente vai avançar ou vai voltar. Beleza? Então, vamos ver agora, né, outra unidade. A outra unidade que a gente vai trabalhar aqui também, né, nesse descritor, é a de capacidade. Então, vamos lá. Veja, aqui a gente tem, né, a unidade padrão de capacidade tem litros. Veja que a tabelinha é a mesma. No lugar do M, a gente está colocando L. Então, aqui a gente tem ó, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, o aluno que decorou uma tabelinha, a tabelinha de comprimento, ele vai decorar também a tabelinha de quê? De capacidade. No lugar do M, ele bota L. Aqui, quilolitro, aqui, hectolitro, aqui, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro, ou conhecido ml. Beleza? E a forma de transformar? É a mesma. A forma de transformar é a mesma, aquela mesma técnicazinha. Então, veja, aqui eu tenho um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho aqui 232,4 mililitros. Quero transformar isso aqui para litro. Então, vamos lá. Primeira coisa, olhe para a minha tabelinha. Eu estou aqui em mililitro. Quero chegar aqui em litro. Então, eu vou avançar ou eu vou voltar? Eu vou voltar 3 casinhas. A partir de quem? A partir da vírgula. Tá vendo? Mesma técnica. Então, vou voltar uma, vou voltar duas, vou voltar três. É isso? Então, isso aqui, ó, boto lá o zerozinho, 0,2324 né, 324 litros. Tá lá transformadozinho. Beleza? Então, voltou quantas casas? Três. Uma, duas, três. O zero, né, à direita, ele tem valor. À direita do número, viu? Cuidado. Então, vamos lá para outro exemplo. Então, aqui agora eu vou ter, né, 47,2, né, litros. E aí eu quero transformar esse 47,2 para mililitro. Né? Esses são as unidades que se pedem mais. Tá aqui, ó, litro e mililitro. Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, aqui a gente tem 47,2, né? A vírgula já está aparecendo. Então, de litro para mililitro, vai avançar quantas casas? Vai avançar uma, duas, três. Agora não vai voltar, vai avançar. Então, vamos lá. Uma, duas, três. A vírgula vem para aqui, ó. E aqui a gente preenche com quem? Com zero. Então, isso aqui vai dar 47.200, né? Vírgula zero mililitro. Mas o zero à esquerda do número não tem valor. Então, isso aqui, né, pode ser escrito dessa formazinha aí. Beleza? Então, veja que só é identificar a vírgulazinha. Ok? Então, para a gente fechar aqui, mais um exemplozinho. Ó, eu tenho 20 litros. Tá aqui 20 litros. Quero transformar isso aqui para mililitros. Então, vamos lá. Onde é que está a vírgula aí do 20? Quando não aparece, está sempre no final. Então, de litro, eu estou em litro, para chegar em mililitro, vou avançar 3 casas. Então, vamos lá. Uma, duas, três. E aqui a gente preenche de quem? Preenche de zero e a vírgula correu para cá. Né? Tá aí. Então, tá aí o nosso valorzinho, né? Transformado, 20.000, né? Mililitros. O zero à esquerda não tem valor, não precisa colocar. Não é isso? Então, tá aí o nosso valor transformado. Tá vendo? Não mudou nada a de comprimento para a de capacidade, né? Então, a tabelinha também é a mesma, sendo que no lugar do M a gente bota L. E agora a gente vai para
a outra unidade de medida, né? Que a gente vai dar uma revisadazinha aqui rápida, que é a de massa. Então, mais uma vez, a unidade padrão dela, grama. Então, no lugar do M, que tinha lá na de comprimento, a gente está botando o que agora? A gente está botando o G. Então, aqui fica quilograma, né? Aqui, hectograma, decagrama, aqui, decigrama, centigrama e miligrama. Então, a forma de transformar é a mesma, né? Então, vamos lá. Veja que aqui ele trabalha muito com quilograma, grama e miligrama. Então, vamos lá. Preste bem atenção para um exemplozinho aqui. Então, aqui eu tenho, né, 2.000 gramas. Olha lá. Então, eu quero transformar isso aqui para quilograma. Então, onde é que está a vírgulazinha? Vamos lá. Eita, a vírgulazinha está sempre no final, quando não aparece. Então, eu estou em grama, para chegar em quilograma, eu vou voltar uma, duas, três casinhas. Então, uma, duas, três. Então, isso aqui vai dar 2,0 quilograma. O zero à esquerda não tem valor, então fica 2 quilogramas. Tá vendo? A forma de transformar é a mesma. Identificou onde é que está a vírgula, acabou a questão. Beleza? Então, aqui agora eu tenho 53,7, né, gramas. Quero transformar isso aqui para miligrama. Então, aqui já está aparecendo a vírgulazinha. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui que eu copiei errado. Então, vamos lá. 53,7. E aqui eu estou em grama. Então, para chegar em miligrama, ó, uma, duas, vou avançar três casinhas. Vamos lá? Uma, duas, três. Marco para onde a vírgula vem, ó, vem para aqui. E a gente preenche de zero. 53.000. 53.000 aqui, né? E 700, né? Aqui a gente vai ter vírgula zero. Eita, não, zero à esquerda não tem valor, posso tirar. Né? E aqui a gente bota miligrama. Show? Então, bem tranquilo aí, né? Então, veja, bem simples de transformar, né? Ok? Então, é identificar onde é que está a vírgula e transformar. A gente vê que nesse descritor, né, tem uns que aparecem mais, ó, né? Quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro, mililitro. Agora, se pedir hectograma, decagrama, decigrama, é a mesma forma de transformar. Beleza? Então, não tem estresse. Dá um exemplozinho aqui. Ó. Eu tenho 0,87 centigrama. Quero transformar isso aqui para miligrama. Identifiquei a vírgula, ela está aqui. Quantas casas vai avançar? De centigrama para miligrama? Uma só. Então, avançou uma. Veio para cá, então fica 8,7 miligramas. Beleza? Então, bem simplesinho aí, né? Essa técnica. Memorizou uma, a de comprimento, vai memorizar todas as outras. Beleza? Então, agora a gente vai responder alguns itens aí do SAEB e SAEP. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona, né? Feito aí a revisãozinha, vamos para a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: olha, a prefeitura de Luar está asfaltando algumas ruas da cidade. Nesse mês foram asfaltadas 12.000 metros. Né? 12.000 metros. Quantos quilômetros foram asfaltados? Então, aqui a gente tem, né, 12.000 metros. E aí ele quer saber, esses 12.000 metros, isso aqui em quilômetro vale quanto? Então, primeira coisa, né, é ter em mente aquela tabelinha lá. Aqui a gente sabe que aqui a gente tem metro, aqui a gente tem quilômetro, hectômetro e aqui decâmetro. Então, eu estou em metro. Né? Então, vamos lá. 12.000. Onde é que está a vírgula? Quando não aparece sempre no final. Então, aqui, se eu estou em metro e quero chegar em quilômetro, eu vou voltar, né? Uma, duas, três casinhas. Então, vamos lá. Vou voltar. Uma, duas, três.
Então, isso aqui vai dar 12,0 ou 12 quilômetros, porque o zero à esquerda do número não tem valor, então aqui a gente marcaria letra A. Então veja que as alternativas, né, são tudo bem próximas, então se você errar um detalhezinho ali, também vai comprometer aí, né, a questão. É ter essa precisão, né, ter essa tabelinha em mente, né, ter essa tabelinha em mente ajuda bastante. Então para cá a gente tinha o quê? Decímetro, centímetro e milímetro. Eu não copiei tudo não, porque a gente aqui não ia, né, precisar de tudo, né? É só ver que de metro para quilômetro eu vou voltar 3 casas, né? Show? Então vamos para a próxima aí, né? Próximo item. Próximo item também aí do SAEP, né? Ele diz o seguinte, ó. Vê, para preparar um suco, né? Para preparar um suco, Carlos colocou no liquidificador 1 litro de suco de laranja, 150 ml de leite e 500 ml de água, né? Ml ou mililitro, mesma coisa, né? Quantos mililitros ou quantos ml desse suco Carlos preparou? Então veja que ele quer saber o total em mililitros ou em ml. Então primeiro o Carlos aí colocou, né, no liquidificador 1 litro de suco de laranja. Então ele colocou 1 litro, né? Mais depois ele colocou o quê? 150, né, mililitros ou ml de leite, mais 500 ml de quê? De água. A gente percebe que aqui está em ml e aqui está em quê? Ml, mas aqui está em litro. E ele quer saber tudo em mililitro. Então o que é que a gente vai fazer? Transformar isso aqui, ó. Transformar esse cara aqui para ml. Então, lembrando lá da tabelinha, né? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui litro, aqui decilitro, né? Centilitro e aqui mililitro. Então, de litro para mililitro, a gente avança uma, duas, 3 casas. Então, isso aqui vai ficar, ó, onde é que está a vírgula quando não aparece? Está sempre no final do número. Então, vai avançar uma, duas, 3 casinhas aqui, ó. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 1000 ml. Beleza? E agora, já que está tudo em ml, a gente pode somar. Então, 1000 mais 150 mais 500, né? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, 0,5, aqui fica 6, né? E aqui vai dar 1. Então, ao todo, a gente vai ter 1.650 ml de suco, né? Então, aqui a gente marcaria a letra C, né? Então, veja que é um descritor, né, que envolve, né, uma proficiência maior, porque a gente tem que fazer essa continha aí, né? A gente tem que somar. Então, primeiro, né, como isso aqui estava em litro, transformamos aí para ml, e aí somamos tudo, né? E achamos aí todo, né, essa capacidade aí em mililitros. Então, vamos para o próximo aqui, descritor. Descritor, não, próximo item, né? E ainda a gente está no descritor 7. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aí do SAEP. Joana é costureira e comprou alguns tecidos para fazer vestidos. Veja abaixo as compras que ela fez: 12 metros de tecido estampado e 15 metros de tecido liso. No total, Joana comprou 27 centímetros de tecido, 27 miligramas de tecido, 27 milímetros de tecido ou 27 metros. Veja, isso aqui está em metro, isso aqui também está em metro. Então, se eu tenho ali 12, né, mais 15, tudo isso aqui está em metro, então a gente pode somar, a gente só pode somar quando eles estão na mesma unidade de medida, né? Por exemplo, se isso aqui tivesse em milímetro, né, eu não poderia. Eu tinha que transformar para metro para poder somar. Como está tudo em metro, eu posso somar. Então, isso aqui vai dar 7, isso aqui vai dar 2, então isso aqui vai dar 27 o quê? 27 metros.
E como tem uma alternativa que tem 27 metros, ó, então já vou marcar, eu não vou precisar de transformar, né? Então, tá aí um descritor, né? Um item bem tranquilo. Agora, às vezes, o que é que acontece? Às vezes a gente, né, acha o resultado aqui em metro, porque está tudo em metro. Então, se eu somo duas grandezas aqui em metros, então aqui a resposta estaria em metros. Mas às vezes o que é que acontece? Nas alternativas não está em metro. Aí a gente vai ter que fazer as transformações. Ok? Então fica a dica aí, caso não tivesse, né, nas alternativas aí, né, metro. Então vamos aí para mais uma questãozinha aqui agora da prova Brasil Saeb. Então ela diz o seguinte: Dona Clara está fazendo bolinhos de 60 gramas cada um. Quantos desses bolinhos ela fará com 1.200 gramas de massa? Então vamos lá, preste atenção. Isso aqui está em grama, cada bolinho, né, está em grama, e o total de massa também está em grama. Então, veja, a gente vai agrupar isso aí. A gente vai agrupar. Então, se eu tenho 1.200 de massa, né, grama ao total, e se cada bolinho tem 60 gramas, qual é a operação que a gente vai fazer? Divisão, não é isso? Então, aqui a gente já pode cortar esse zero por esse, e aqui a gente pode pegar aqui 12, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, 2 vezes 6, 12, para 12 nada. Esse zero que sobrou a gente põe aqui. Então, aqui daria 20, né? 20 bolinhos. Então, se cada bolinho tem 60 gramas e eu tenho um total de 1.200 gramas, fazendo essa divisãozinha aí, eu vou ter 20 bolinhos, né, de 60 gramas. Detalhe, eu só posso fazer essa divisão, só posso fazer a operação se tiver tudo, né, na mesma unidade. Como está tudo em grama aqui, a gente pode fazer essa divisãozinha aí. Se não tiver, você transforma, beleza? Ou transforma tudo para grama, ou tudo para quilograma, e aí depois que transformar, faz a continha. Vamos para mais aqui um item, né? Desse descritorzinho aí. Então ele diz o seguinte: a Aline comprou um pacote de 5 quilogramas de arroz. Então aqui a gente tem 5 quilogramas de arroz. Quantos gramas de arroz a Aline comprou? Então, ela quer saber isso aqui em quê? Ele quer saber isso aqui em gramas. Então vamos lá. Tá lá a tabelinha da gente. Aqui a gente tem grama, aqui a gente tem quilograma, que é as unidades que estão se relacionando nesse item. Então aqui a gente tem hectograma e decagrama. Se eu estou em quilograma e quero chegar em grama, eu vou avançar uma, duas, três casas a partir da vírgula. E onde é que está a vírgula do 5? Está aparecendo? Não, quando não aparece, está sempre no final do número. Então, eu vou avançar uma, duas, três. E aqui eu preencho de zero. Então, isso aqui vai dar 5.000,0. O zero à esquerda não tem valor, então isso aí vai dar 5.000 gramas. E aí a gente marcaria aqui, ó, letra A. Beleza? Então, pegou a manha aí, acabou, né? Pegou a manha da transformação, acabou, né? Então, é um item, né? Um descritor que o pessoal costuma errar porque não memoriza, né? Essas transformações. Então, vamos para mais um aqui. Amanda viajou de férias e percorreu uma distância de 274 quilômetros para chegar à cidade onde seus pais moram. Quantos metros Amanda percorreu para chegar à cidade de seus pais nessa viagem? Então, eu estou em quilômetro, né? E ele quer que a gente quer saber o valor, ele quer saber esse valor aqui em, ele quer saber esse valor aqui em metros, como está ali no texto. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 274 km, né, quilômetros, e eu quero saber, né, em metros, né? A questão quer saber quantos metros a Amanda percorreu. Então, mais uma vez, ó, tá lá a tabelinha, unidade padrão metro, aqui é quilômetro, aqui é hectômetro, decâmetro, não precisa fazer os outros porque já apareceu aqui, ó, quilômetro e metro. Então, de quilômetro, eu estou em quilômetro. Para chegar em metro, quantas casas avança? Uma,
2, 3 casinhas, né? A partir de quem? A partir da vírgula. E onde é que está a vírgula? Quando não aparece? Sempre no final. Então vamos lá? 1, 2, 3. Então aqui a gente preenche de zero. Então isso aqui vai dar 274 mil, né? Ó, vírgula zero, sendo que o zero aqui à esquerda não tem valor, então a gente pode tirar, né? E aqui vai ficar 274 mil metros. Aí aqui a gente marcaria quem? Letra D, beleza? Então vamos para mais um aqui. Então é pegar essa mãe aí para transformar, né? Pegou direitinho aí, já era. Então vamos para mais um aqui, agora da prova Brasil novamente, ó. Para fazer uma receita, Regina precisa de 1 quilograma de carne. Ao tirar o pacote de carne da geladeira, vê que ele tem apenas 625 gramas. Eita, está em gramas. De quantos gramas de carne ela ainda precisa para fazer essa receita? Então, primeira coisa, a gente tem 1 quilo de carne, 1 quilograma. Né? Para fazer essa receita, a gente precisa de 1 quilograma. Mas Regina tem quanto? Regina tem 625 gramas. Então, para fazer essa receita, ela precisa de quantos ainda? Então, vamos lá. Isso aqui está em quê? Quilogramas. Né? Ela quer saber em gramas, então eu vou ter que transformar isso aqui para quê? Eu vou ter que transformar isso aqui para gramas. Então, lembra de lá. Então, aqui, ó, grama, quilograma, aqui, hectograma, decagrama, não precisa fazer o restante. Então, de quilograma para grama, ó, 1, 2, 3 casinhas, a partir da vírgula. Então, aqui a gente tem 1 quilograma, a vírgula está aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Marco aqui, ó. Isso aqui vai dar 1.000, né? 1.000 gramas. Então, tá lá, 1.000 gramas. Então, 1 quilograma de carne é a mesma coisa que 1.000 gramas de carne. Então, a gente tem lá 1.000. Para fazer a receita, a gente precisa de 1.000 gramas. Mas ela tem quanto? Ao abrir a geladeira, ela tem pacotezinho lá. 625. Quanto falta ainda? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui, né? E vai diminuir para achar quanto é que falta. 625, né? E aqui a gente percebe, né, que 5 para 0, 0 é menor, não pode. Aqui também está menor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar emprestado de quem? Eu não posso pegar emprestado desse 0, eu posso pegar, vou pegar emprestado desse cara aqui, ó. Então, corto, né? Aqui vai ficar quanto? Aqui fica 9, porque eu vou emprestar esse cara aqui. E também vai ficar 9, porque eu vou emprestar esse cara aqui, ó. Então, aqui fica 10. Então, 5, né, porque eu saí emprestando. Ó. Cortei esse cara, emprestei a esse e veio, né, 10 para cá. Mas aí fui emprestando e veio para cá, né? Então, aqui ficou 10. Então, aqui 5 para 10 dá 5, né? 2 para 9 dá 7, é isso? E aqui 6 para 9 dá 3. Então, né, ficaria faltando, né, para ela completar aí 375 gramas, né? Então tá lá. Veja que esse descritor, né, ele tem uma proficiência um pouco mais alta, né? Porque além de fazer as transformações, a gente tem que fazer algumas continhas aí, né, no caso aí de subtração. Então não deixa de ser também um problema, né, de subtração aí esse descritor. Então vamos para mais um aqui. Vamos lá. Uma garrafa de refrigerante tem 1,5 litros de capacidade. Para comprarmos 9 litros deste refrigerante, devemos pedir 6 garrafas, 7, né? Então vamos lá. Cada garrafa, né? Uma garrafa tem quanto? Uma garrafa tem 1,5 litros. Né? Para comprar 9 litros, está tudo em litros, então não precisa transformar. Né? Então a gente precisa fazer aqui uma continha, né? Ou senão a gente vai fazendo o seguinte: 1,5 mais 1,5 mais 1,5, até chegar em quem? Até chegar em 9 litros. Cada garrafinha dessa tem quanto? Cada garrafinha dessa tem
1,5 litros. Então, se eu fosse somando, ó, 1,5, 1,5, ó, 1,5 mais 1,5 dá 3, né? Aqui também dá, né, 1,5 com 1,5, 3. Aqui também vai dar 3, não é isso? Aqui a gente já tem, né, o seguinte, né? Aqui a gente já tem quantas garrafinhas aqui? Então, aqui a gente vai ter 3 mais 3, 6. E aqui mais 3, né, vai dar o 9 litros. Então, aqui a gente utilizou quantas garrafinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 garrafinhas. Então, já dava para matar aqui né, a alternativa. Ou senão, a gente poderia fazer o seguinte, né? Só era pegar 9 litros e dividir por 1,5. Então, aqui a gente tira essa vírgulazinha aqui, né? Para tirar essa vírgulazinha aqui, ó, ela avança uma casa, então acrescenta um zero, então fica 90 dividido por 15, né? Vai dar 6, 6 vezes 15, 90. Para 90, nada. Ou senão, vai agrupando, né? A 1,5 mais 1,5, 3 litros. Mais 3 litros. Mais 3 litros. Somando isso aqui, 3 mais 3 mais 3, 9 litros. Quantas garrafinhas eu vou usar aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garrafinhas eu vou ter 9 litros. Ou eu vou agrupando, ou senão a gente vê a operaçãozinha aqui, né? Para fazer essa divisão. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais algum, né? Aqui mais algum item para a gente fechar aqui esse descritor. Então, aqui ele diz o seguinte, ó, João participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando 45,350 kg. 5 meses depois, ele estava 3,150 kg mais pesado e precisou mudar de categoria. Quanto ele estava pesando nesse período? Então veja, ele estava com isso aqui, era a categoria, mas foi o que aconteceu. Ele estava 3,150 mais pesado. Ele estava mais. Então, né, essa ideia aqui de mais, né, mais pesado. Então, quanto ele estava pesando nesse período? Então, se a categoria era 45,350, ele estava mais pesado, né? 3,150. Então, a gente vai o quê? A gente vai somar, né? Mais. Então, ele vai, né, tá mais, né, pesado. Então, aqui a gente vai somar. Detalhe, né? Vírgula abaixo de vírgula. E aqui, como é mais, né, a gente vai somar. 0, 10 a 1. Aqui vai dar 4, 5. Aqui vai dar 8, baixa a vírgula. Então, ele estaria com 48,500 ou 48,5, porque esse zero após a vírgula aí não tem valor. Então, aqui a gente marcaria, né, a letra C. Veja que é um problemazinho aí, né, de adição. Né? Como está tudo em quilogramas, não precisa transformar. Né? Só transformaria se tivesse, né, por exemplo, se isso aqui tivesse em grama. Aí eu tinha que transformar para quilograma, né? Então fica a dica aí, beleza? Então, eu acredito, né, que a gente finalizou, né, nesse itemzinho aí, né? Então, até o próximo descritor, beleza? Valeu!